Você já ouviu falar em ETFs, Exchange Traded Funds ou fundos de índice? Eles estão cada vez mais populares nas carteiras de investimento e têm se mostrado uma alternativa bastante rentável e de baixo custo. Se você quer aprender mais sobre o que são os ETFs, quais são suas vantagens, suas desvantagens e o principal, como escolher o melhor ETF para o seu perfil de investidor, fica comigo no vídeo até o final que eu vou te explicar. Um ETF, em essência, ele é um fundo de investimento, assim como um fundo imobiliário que eu expliquei no vídeo passado. Inclusive, se você não viu, vou deixar aqui na descrição o link para vocês olharem depois que assistirem esse vídeo. O detalhe mais importante dos ETFs é que eles buscam replicar um índice de referência. Mas como assim? Vou te dar um exemplo. Suponha que você queira comprar ações do Ibovespa, mas não tem certeza quais ações comprar individualmente. Então, dessa maneira, você, como investidor ou futuro investidor, você compra um ETF que, no fim, ele vai replicar o índice como um todo. Ou seja, você investindo em um ETF, você está investindo em uma cesta de ativos. Isso é, você, em uma única transação, você está investindo em todas as ações do Ibovespa ao mesmo tempo. Mas assim como todos os produtos de investimento, possuem vantagens e desvantagens. Entre as principais vantagens a gente tem a diversificação instantânea de portfólio, a facilidade de investimento e custos menores do que os investimentos em fundos tradicionais. Entre as principais desvantagens dessa classe de ativo, a gente pode citar, número 1, taxa de administração. Por mais que essa taxa ela seja inferior à que é observada dentro dos fundos de investimento tradicionais, essa taxa ela ainda está presente. Segundo, é que esses ativos possuem uma regra de imposto de renda diferente do que são as ações. As ações elas têm uma regra de isenção de imposto para vendas de até R$20 mil por mês. Aqui a alíquota ela é de 15% e não existe qualquer tipo de isenção. Agora que a gente sabe um pouco mais quais são as vantagens e as desvantagens dos ETFs, vamos prosseguir para quais os tipos de ETFs que a gente tem disponível no mercado. E aproveitando, se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Os ETFs de ações, eles replicam índices como o Ibovespa, o S&P 500 e o Nasdaq. E que, apesar de trazerem neles uma alta diversificação de empresas, eles também trazem maior volatilidade para os investidores desses ativos. Os ETFs de renda fixa, eles são formados em sua maioria por títulos públicos e títulos privados. São mais estáveis devido à natureza desses ativos, mas ao contrário dos ETFs de ações, eles podem apresentar um retorno no longo prazo menor do que ETFs de ações, por exemplo. Os ETFs de commodities, como por exemplo do ouro, do petróleo e até algumas commodities agrícolas como soja e milho, podem ser excelentes ferramentas para você se prevenir de um cenário inflacionário que venha acontecer. Mas também é muito importante destacar que esses ativos podem sofrer uma grande volatilidade no curto prazo. Os ETFs setoriais são aqueles ETFs que investem em ações de determinadas companhias, de determinados setores. Isso é, do setor de tecnologia, do setor de energia, do setor de saúde. São excelentes formas de você estar ligado a um determinado setor. Mas é muito importante destacar que, se esse setor vem a ter um problema a nível macro, isso é, todo o setor, esse ETF ele pode ter uma volatilidade muito maior do que, por exemplo, um ETF que tem uma diversificação na sua carteira. Os ETFs internacionais, ou seja, aqueles ETFs que investem em empresas fora do território brasileiro, eles podem ser uma excelente alternativa pensando numa diversificação global. Mas é muito importante ponderar que esses ativos eles podem ter uma certa variação cambial. Então, em um momento de desvalorização do dólar, como a gente está vendo hoje, por exemplo, ele pode ser bastante prejudicado. E esses são só alguns exemplos de ETFs que a gente tem disponível no mercado brasileiro hoje. É um mercado que vem se expandindo muito nos últimos meses e nos últimos anos. Então, se você achar interessante, coloca aqui nos comentários que eu vou te enviar uma lista com os principais ETFs que eu avaliei e eu acho interessante para você. E uma coisa muito importante, antes de você correr para sua corretora e comprar o ETF que mais faz sentido para você, é muito importante que você conheça o seu perfil de investidor. É uma coisa que eu sempre falo aqui no canal e eu volto a enfatizar, porque um ETF comprado de maneira errada, ele pode representar uma dor de cabeça tão grande quanto qualquer outro ativo. E caso você tenha alguma dúvida de qual escolher, coloca aqui nos comentários
que vou ter o prazer de te ajudar. E agora, pensando na escolha do ETF, é muito importante que você, investidor, se faça 4 perguntas essenciais. Qual é o índice que esse ETF replica? Quais são os custos envolvidos na compra desse ETF? Isso porque cada ETF ele pode ter um custo diferente dependendo do emissor. Qual é a liquidez desse ETF? Isso é, quantos milhões de reais ele negocia por dia? E o quarto, quem é a gestora que está por trás desse ETF? Em resumo, os ETFs são ativos muito poderosos. Isso porque você consegue proporcionar uma diversificação de carteira e uma eficiência de custo muito interessante aplicando em apenas um produto. Mas não se esqueça, não existe um ETF perfeito. Existe o ETF que combina o seu objetivo ao seu perfil de risco. Com informação e disciplina, os ETFs podem ser grandes aliados na sua construção de patrimônio no longo prazo. Se você acha que esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre o que são os ETFs, deixe seu like, compartilhe o vídeo com quem você acha que pode se interessar por esse assunto, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.